Você tem um minuto para ouvir a palavra de Angela Davis? Oi gente, meu nome é Messias Martins e você está no Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura. E não por acaso, a autora de hoje faz parte da Santíssima Trindade do Litera Negra junto com Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Mulher negra, professora, marxista, feminista e comunista. A revolucionária e aquariana Angela Yvonne Davis nasceu em 26 de janeiro de 1944 em Birmingham, estado do Alabama, um dos estados do sul dos Estados Unidos onde a segregação racial era autorizada por lei, e também no auge da organização racista e terrorista Ku Klux Klan. Inconformados com o fim do cativeiro de negras e negros, a Ku Klux Klan surge em 1866 e, através do sequestro, tortura e assassinato de homens negros e mulheres negras, deixou um rastro de sangue, enforcamento, linchamentos e cruzes incendiadas ao longo do século XX na famigerada Terra da Liberdade. O livro Uma Autobiografia de Angela Davis ele foi publicado pela primeira vez em 1974, com grande influência da também escritora Toni Morrison, e só veio ser traduzido para o português esse ano por Essi Regina Candiani e publicado pela editora Boitempo. É uma fundamental obra para entendermos como o sistema penitenciário estadunidense está estruturado sobre o racismo e a coisificação de corpos negros. E também temos a oportunidade de ser conduzidos pela autora ao cotidiano de uma mulher negra revolucionária que respirava a luta e transpirava o sonho de uma sociedade justa. Uma autobiografia de Angela Davis é dividida em 6 partes: rede, rocha, água, chamas, muros e pontes. Acompanhamos logo na infância e adolescência como Angela foi entendendo o lugar que o seu corpo ocupava na sociedade. Para a autora, ser negro ia muito além da cor da pele ou da identidade racial. Ser negro era uma identidade política. Filha de pais educadores do ensino médio e filiados ao Partido Comunista, Angela também teve professores como os renomados filósofos Jean-Paul Sartre e Herbert Marcuse. Através de uma abordagem multidisciplinar, com a leitura de Angela Davis, a gente pode ter uma compreensão para além da superficialidade do racismo e da escravidão nos Estados Unidos. Não somente sobre o cotidiano de mulheres negras, pobres e homens negros, mas sobretudo sobre a luta de resistência feminista, abolicionista e antirracista no país. Em Mulheres, Raça e Classe, para citar apenas um dos livros de Angela que a gente já trabalhou aqui no canal, a gente entende um pouco melhor sobre escravidão e abolição, sobre dominação e violência, sobre emancipação feminina e o mito do homem negro estuprador, e também sobre o papel da mulher negra na história e como as estruturas da sociedade se movimentam quando essa mulher negra também se movimenta. A interseccionalidade na obra de Angela Davis deixa muito claro que para a autora, não importa se você é homem ou mulher, se você é negro ou se você é branco, todos nós somos importantes agentes de transformação e de justiça social. Apoiou e defendeu o Partido dos Panteras Negras desde o seu surgimento. Em 1968, quando Angela volta aos Estados Unidos, depois de fazer doutorado em filosofia na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, ainda na Europa, ela tem a notícia pelos jornais de que 4 de suas amigas, todas jovens negras, foram assassinadas num atentado à bomba dentro de uma igreja organizado pela Ku Klux Klan. Na efervescência da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, Angela entra para o Partido dos Panteras Negras como educadora popular, em concomitância com sua atuação no Partido Comunista. Porém, no ano de 1968, os dirigentes do partido proíbem a dupla filiação e Angela se vê obrigada a escolher entre um dos dois e acaba se decidindo pelo Partido Comunista e sua atuação no coletivo negro classista Che Lumumba, mas sem deixar de ter os Panteras próximos. Os anos finais da década de 1960 foram um dos mais intensos de toda a Guerra Fria. Concomitante à corrida espacial, teve também aquele episódio conhecido como Crise dos Mísseis de Cuba, que na verdade foram mísseis soviéticos instalados em Havana, a apenas 160 km dos Estados Unidos, uma resposta da União Soviética aos Estados Unidos, que haviam aberto bases militares na Turquia. Enquanto isso, em solo estadunidense, a segregação racial ainda era legalizada em diversos estados e o país já tinha a maior população carcerária do mundo, enquanto as suas tropas invadiam o Vietnã. O país já havia passado a nebulosa Era McCarthy, um período de intensa perseguição aos comunistas, mas a caça aos vermelhos estava mais do que nunca introjetada dentro dos aparatos do Estado. Membros do Partido Comunista e até mesmo simpatizantes da esquerda eram vistos como potenciais perigos para a segurança nacional e também a soberania estadunidense. O
Partido Comunista nos Estados Unidos nunca foi declarado ilegal, diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Entretanto, isso não impediu que militantes dos direitos dos trabalhadores e da defesa da redução de desigualdades fossem considerados perigosos demais. Angela Davis é uma das tantas mulheres negras que quiseram um mundo mais justo, mas desde sua juventude compreendeu que não havia outra possibilidade senão o árduo caminho da luta. Angela cresceu numa cidade marcada pela monstruosa tradição de explodir casas de famílias e igrejas nos bairros negros. Ainda adolescente, Angela organizou vários grupos de estudo interraciais, mas que acabaram sendo perseguidos e proibidos pela polícia. Apesar da liberdade de expressão, ou suposta liberdade de expressão, que tanto os Estados Unidos se orgulham, na realidade as coisas são bem diferentes. Diversos professores foram perseguidos e até mesmo demitidos por conta de seus posicionamentos políticos. Angela Davis, em 1969, foi demitida do cargo de professora da Universidade da Califórnia por conta de seu envolvimento com o Partido Comunista e proximidade com o Partido dos Panteras Negras. Demissão que foi pedida pelo próprio até então governador Ronald Reagan, um filhote do macartismo e também ferrenho perseguidor de comunistas. Logo no início da década de 1970, Angela viria a ser ainda mais perseguida pelo Estado e colocada na lista de 10 criminosos mais perigosos do país. Em 1971, Angela era presa pelo FBI sem provas e com altas doses de espetacularização. Levada para a penitenciária de Nova York, ela foi colocada na ala psiquiátrica para que não tivesse contato com outras detentas, porque era considerada subversiva demais. Isolada e sentindo-se solitária, Angela começou a ouvir vozes ainda sem forma definida nos seus ouvidos que vinham da rua, e depois de se concentrar pôde ouvir que pessoas por trás dos muros da penitenciária gritavam "Libertem Angela Davis". A reação à sua prisão foi de fato intensa e logo diversos comitês pela libertação de Angela Davis criaram um verdadeiro movimento cultural que foi batizado de Free Angela Davis and All Political Prisoners. Libertem Angela Davis e todos os prisioneiros políticos. É ainda dentro dos muros da prisão que Angela Davis recebe aquilo que poderia ser chamado de seu chamado, e ela fala um pouquinho sobre ele aqui no livro. Durante aqueles dias, à medida que as condições de meu aprisionamento melhoravam, sentia uma profunda tristeza crescer dentro de mim. O que havia sido feito a meu favor havia sido feito até então apenas a meu favor. Mas eu era assombrada pelos espectros de irmãs e irmãos cujas vidas estavam sendo corroídas em outras prisões. Russell, Fleet, John, Lois, Johnny, David Johnson, Hugo, Willie, Will Gibson, Larry Justice, Lee Oates, Martin Sotres, Mary Hill, os irmãos Attica. Os nomes ficavam soando em meus ouvidos. Minha cabeça explodia com imagens confusas de suas masmorras e de seus guardas. Imagens aterrorizantes que tornavam a melhoria de minhas próprias condições físicas extremamente dolorosas para mim. A imensa energia do movimento que transformou minha situação na prisão tão depressa era uma energia que meus irmãos e irmãs tinham mais do que igual direito. Tentei amenizar um pouco minha dor estabelecendo contato com irmãs e irmãos em prisões pelo país. De maneira quase compulsiva, por horas a fio, respondia carta atrás de carta de prisioneiros e prisioneiras. Mais do que nunca, sentia a necessidade de consolidar meu vínculo com todas as outras pessoas presas. Parecia que minha própria existência dependia da minha capacidade de chegar até elas. Decidi então que, se fosse libertada, usaria minha vida para defender a causa das minhas irmãs e meus irmãos atrás dos muros. Em 1972, o próprio presidente Richard Nixon, além do governador Ronald Reagan e do chefe do FBI, o Edgar Hoover, estavam todos determinados a levar Angela Davis à pena de morte. Contudo, 1 ano e meio depois do encarceramento, o júri concluiu que Angela era inocente de todas as 3 acusações que pediam a pena de morte, como se ela mesma pudesse morrer 3 vezes, e ela é finalmente libertada. Depois de sua prisão, o seu coração revolucionário batia ainda mais forte, e a sua militância e política jamais deixaram de fazer parte do seu cotidiano. Antes e sobretudo depois do cárcere, Angela Davis é uma das principais e mais potentes vozes contra o sistema carcerário estadunidense e também em favor da luta antirracista e, por consequência, anticapitalista. Para Angela Davis, precisamos pensar o caráter estrutural do racismo em nossa sociedade. E ainda sobre o caráter estruturante do racismo, Angela fala numa entrevista o seguinte, vou ler aqui para vocês. A luta por liberdade do povo negro, que mudou a própria natureza da história desse país, não pode ser apagada com um gesto. Nós não podemos ser forçados a esquecer que a vida negra importa.
Esse é um país ancorado na escravidão e no colonialismo, o que quer dizer, para o bem e para o mal, que a história dos Estados Unidos é uma história de imigração e escravidão. Espalhar xenofobia, atirar acusações de assassinatos e estupros e construir muros não vai apagar a história. Brasil e Estados Unidos juntos são os maiores destinos dos navios negreiros. A amarga herança dos mais de 300 anos de escravidão que assolou os dois países ainda é nitidamente percebida em nosso cotidiano. A autora Conceição Evaristo ela vai dizer que basta olharmos para o sistema carcerário brasileiro, para quem morre e para quem mata, para vermos que o racismo nunca foi velado no Brasil, e sim escancarado. Para quem tem olhos para ver, que veja, e não se contente com o sangue negro e indígena constantemente derramado. Consideramos impossível falar em Angela Davis sem falar no nome Marielle Franco. E a própria autora, recentemente, em uma entrevista, fala sobre o brutal assassinato da vereadora na cidade do Rio de Janeiro, 1 ano e 7 meses depois do atentado. Angela diz o seguinte: o assassinato de Marielle Franco foi um golpe terrível não apenas para os seus familiares e amigos, mas para todas as mulheres negras do Brasil e para pessoas que amam a justiça em todo o mundo. Marielle, assim como Angela, era também uma pessoa que lutava por uma sociedade livre da dominação e da exploração do homem pelo homem. O que suscita mais uma vez a pergunta: quem mandou matar Marielle? Em outro histórico discurso realizado na Marcha das Mulheres, Angela Davis vai falar que nós representamos as poderosas forças da mudança que estão determinadas a impedir que a cultura do racismo e do patriarcado heterossexual se ergam novamente. A insistência de imaginar futuros emancipatórios e até mesmo a ousadia de sonhar liberdade, mesmo sob as situações mais adversas, continua, como bem nos ensina Angela Davis, sendo um elemento decisivo, tanto na teoria quanto na prática. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar também a indicação do documentário Free Angela Davis and All Political Prisoners, de Shola Lynch, um documentário de 2014, muito bom. Deixem seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o pessoal. Acompanhe também o Litera Negra nas redes sociais, a gente tem o Twitter e o Instagram com o @literanegra e também tem o Facebook Litera Negra. Curte lá a página que vai estar rolando algumas novidades nos próximos dias. E vocês estão vendo que a gente está fazendo alguns experimentos com o cenário. Tudo obra da minha namorada, que é maravilhosa e faz tranças incríveis, vocês têm que conhecer. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem lá nos comentários o que vocês acharam do cenário, o que vocês acharam do vídeo. É isso, Umbutu, menos Wakanda e mais Angela Davis.